Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Carlos, sou arquiteto urbanista e recentemente eu participei do terceiro episódio do podcast Muros Sociais, onde falamos aí sobre paisagismo e urbanismo e apresentamos aí alguns pontos, né, que foram discutidos entre nós três sobre questões problemáticas na cidade do Rio de Janeiro, né, que é essa questão social que acaba atingindo principalmente as classes mais vulneráveis aí da nossa sociedade. Esses pontos foram constatados, foram pontuados, mas aqui faltou um detalhezinho de umas soluções que nós poderíamos propor, né? Conversarmos um pouco sobre essas soluções. E eu venho até aqui nesse momento justamente para isso, para a gente conversar um pouco aí sobre essas soluções que nós poderíamos dar, que já tem alguma coisa em andamento aí pelos órgãos públicos, e o que a gente pode fazer, um pouquinho aí que a gente pode fazer para poder mudar isso tudo. Um ponto muito conversado por nós aí no podcast, nesse episódio, foi a questão do plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro. Recentemente, o plano diretor é votado de 10 em 10 anos e recentemente, agora no mês de junho, ele foi aprovado aí pela Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e agora para o final do ano, a partir de setembro, né, já passou, mas ainda está em aberto, bater o martelo sobre o plano. Esse plano diretor tem um fator muito importante que a gente conversou, que é o quê? No plano diretor, o foco é a Zona Norte, o antigo subúrbio do Rio de Janeiro, né? E o que é? É popular, é trabalhar naquela área, é usar aquela área para continuar, para estender o centro da cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa muito interessante. Por quê? Esse plano diretor, ele tem como base aí aproveitar uma característica muito importante que nós temos na Zona Norte do Rio de Janeiro, que nós já temos uma infraestrutura ali armada. Só que essa infraestrutura que nós temos ali armada, ela acabou caindo em desuso. Por quê? Falta de segurança pública, como a gente já conversou, falta de transporte público, mas nós temos ali uma malha rodoviária, nós temos o trem ali próximo, então esse crescimento, esse incentivo de crescimento da Zona Norte, levando o centro da cidade para ali, para aquela região, a gente consegue revitalizar ainda mais aquela área. Aí a gente já pega um outro fator, vamos pular para um outro fator aí nessa conversa, que seria o quê? Transporte. Né? Hoje, como conversado no nosso episódio do podcast, o trabalhador brasileiro hoje ele leva muito tempo de trânsito. Né? Ele geralmente trabalha no centro da cidade do Rio, na Zona Sul e na Barra da Tijuca, geralmente. Então ele leva muito tempo para chegar nos seus locais de trabalho. A gente descentralizando isso, né? Melhorando também o transporte público, a gente já consegue aí um desafogamento. A gente consegue até mesmo dar mais a qualidade de vida na questão de tempo de deslocamento para o trabalhador brasileiro. Trabalhador carioca, brasileiro. Que não é um problema só nosso aqui local, né? Então, a partir do momento em que esse plano diretor foca em descentralizar isso para outra região, região norte, a gente consegue aí permeabilizar mais ainda essa cidade. Isso melhorando ainda mais o tempo de chegada de um trabalhador, descentralizando também a mão de obra. Isso é maravilhoso. Então, esse é um ponto muito importante que já está sendo analisado pelo nosso Poder Executivo, né? E tomara que isso seja realmente, venha a vias de fato, seja resolvido. Mas o nosso novo plano diretor aí que está começando a entrar, vai começar a entrar em vigor logo, foca nisso. Sai um pouco do centro, sai um pouco da Barra, e isso aí a gente já começa a ver com bons olhos. Mas como falado, né, o plano diretor ele é um plano que vem de 10 em 10 anos. Então também a gente tem que pensar um pouco mais rápido. Não adianta também a gente pensar que em 10 anos só vai resolver um problema de uma parte da Zona Norte. A gente tem que também pensar nas outras regiões, como foi conversado, como a Zona Oeste do Rio, né, que é uma área um pouco mais distante do núcleo turístico. Então não adianta só melhorar uma região. Isso tem que ser melhorado constantemente, melhorado no sentido cada vez mais no sentido da linha do trem, nesse sentido Santa Cruz aí, né? A gente tem que pensar bem nisso. Então, o que essa melhoria traz? Passo de transporte público. A gente tem que pensar em transporte público de qualidade. Não adianta nada a gente ter empregos sendo oferecidos no centro da cidade, se para chegar lá é complicado, né? Então, aí a gente tem alguns fatores. Aumentar nossa malha rodoviária, nossa malha de ônibus, né? Aumentar ainda mais o número de linhas de qualidade, com ar-condicionado funcionando. E também, outro fator é tentar descentralizar. O plano diretor está tentando trazer mais empregos para a Zona Norte. Mas também tem que pensar que a gente tem uma zona industrial muito boa ali em Santa Cruz. A gente tem uma área muito boa para crescimento de indústrias também em Campo Grande. Né? A gente tem aí o antigo polo têxtil,
no início do século XX, final do século XIX, que era Bangu, com a fábrica Bangu. Então a gente tem comprovado que Rio de Janeiro, sim, no seu amplo espaço, tem capacidade sim de descentralizar do centro da cidade, levando emprego para outras regiões, fazendo com que o trabalhador leve menos tempo em se deslocando. Então isso é um fator muito importante, pensando na questão de transporte, né? A gente falou aí também da questão de qualidade de vida, na questão de saúde, né, de sanitária, que é a questão de iluminação pública, que é a questão que a gente conversou até falamos sobre a Rocinha, né, aquela rua que tem lá na Rocinha, que antigamente era a área com o maior número de tuberculose por metro quadrado, porque a luz do dia não chegava até lá, era um lugar úmido. Então a gente tem que pensar também nesse ponto, que é o quê? O poder público tem que trabalhar nisso, não adianta apenas deixar a favela crescer sem pensar numa qualidade para aquilo. Então a gente novamente fala sobre o plano diretor, ele tem que pensar, como ele está pontuado sobre isso, sobre o crescimento das favelas. Entender que a favela faz sim parte da cidade, aceitar isso e trabalhar dentro, o urbanismo entrar nessa favela, mexer com as ruas, com a largura de ruas, ver a qualidade de verde dentro dessas favelas. Esses são pontos aí que a gente coloca de melhoria em que o governo tem que olhar, né? Não adianta botar o melhor asfalto na Zona Sul se na Zona Norte e na Zona Oeste não tem um asfalto de qualidade. Então a gente tem que pensar nisso. Isso sendo cobrado do governo. São pontos sim, que podem sim ser solucionados, só depende deles, né? Depende de nós também, né? Porque nós votamos. Um exemplo aqui muito simples que a gente pode dar é Colômbia. A Colômbia, até aí a década de 90, início da década de 90, era lá tomada pelo cartel, né? Conversamos muito também sobre a questão de árvores, né? Que hoje em dia a gente não tem tanta árvore, né, na Zona Norte, a gente não tem tanta árvore na Zona Oeste, como a gente tem em outras regiões da cidade. Isso aí é uma questão também que a gente, como morador do subúrbio, a gente pode resolver. Só falta a informação de como resolver isso, né? Nós mesmos podemos plantar uma árvore. A gente pode plantar a árvore ideal que não vai destruir uma calçada. A gente pode plantar dentro de casa aí, num pequeno espaço, levar um pouco de verde, uma vegetação para dar um pouco de qualidade térmica pra gente. A gente pode sim botar um telhado verde em casa. Só que isso tudo é acompanhado da informação, né? Então é tentar desmistificar de que a arquitetura, que o urbanismo, que técnicas construtivas são algo só para quem tem as classes mais abastadas, só para a classe média, para a classe alta. Não. A gente tem um exemplo aí muito simples lá que uma casa numa favela em Belo Horizonte, ela ganhou um prêmio internacional, ganhou praticamente, como simplificando, ganhou o Oscar das casas, né, como a melhor casa. Uma casa construída na favela. Claro, foi uma casa construída por arquitetos, que eles experimentaram técnicas ali construtivas, eles utilizaram coisas do cotidiano de quem mora numa favela tem, tipo de tijolo aparente, né, sem o famoso reboco, janelões. Então a gente tem que desmistificar. E quem pode desmistificar isso? A classe de arquitetura, né? Nós temos órgãos como o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está tentando, mas com participação pública seria até mais fácil, com o maior incentivo do governo, entrar nas favelas, entrar nas comunidades, dar consultoria para os moradores, workshops junto com associações de moradores, né, para mostrar assim para os moradores em que há como construir com qualidade, né, ter um controle, ter alguém responsável assinando pelaquela obra, né, a gente participando junto com Defensoria Pública em construções, levando qualidade para dentro de uma comunidade, coisa que pode sim ser feita, sendo que falta informação para o morador, né, e falta uma participação tanto dos órgãos que podem resolver isso, os órgãos regulatórios, como que é a causa do CAU, de Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CREA, que é o Conselho de Engenharia, que eles podem sim nos auxiliar os moradores, auxiliar a gente a entrar mais nessa área e poder sim trabalhar com qualidade lá para o morador ter mais qualidade de vida. Não é porque a pessoa não tem condições financeiras que ela vai viver da pior forma possível. E às vezes
a pessoa que não tem formação, ela gasta muito mais construindo uma casa sem estrutura direito, sem qualidade térmica, sem qualidade acústica, né, sem o conforto, por falta de informação. Às vezes, com a informação, ela teria um gasto muito menor e conseguiria viver muito melhor. Então falta isso hoje pra gente, informação. Tendo informação, a gente conseguiria aí auxiliar muita gente, a gente conseguiria ser auxiliado, né? Eu falo isso por ser morador de subúrbio, ter morado em favela. Hoje eu ainda frequento, minha mãe ainda mora na favela, eu tô lá, sou morador, então eu sinto na pele, eu vejo no dia a dia as necessidades. Então a gente sabe que se a gente tivesse mais acesso à informação, a gente teria maior qualidade para esses moradores. Isso é um ponto aí muito necessário, essa participação, esse incentivo que falta ainda. Isso pode partir das escolas, né? Hoje eu vejo aí um movimento crescente de escolas modelos surgindo aí na prefeitura. Tomara que isso se espalhe para toda a cidade, né? Se torne padrão, não só de uma escola ou de outra. Eu me lembro muito bem que eu estudei minha escola na escola pública, Escola Municipal Presidente Médici. Em 2002 eu saí da escola, tem um tempo já, tem mais de 20 anos. Minha escola era considerada uma escola modelo, né? Lá onde eu aprendia técnicas agrícolas, onde aprendi a plantar, aprendi a adubar, aprendi a colher. E isso até hoje eu lembro como é que faz. Fiz minha horta em casa graças a isso, com o auxílio da minha mãe. Então isso foi maravilhoso para mim. Lá onde eu aprendi artes industriais, técnicas comerciais, educação para o lar, que era algo maravilhoso, que ensinava a gente, uma criança, como agir dentro de casa, como ajudar a mãe, como respeitar o próximo no dia a dia, como agir no transporte público. Era praticamente uma aula de cívica. Então, eu tive o prazer de ter estudado numa escola pública de qualidade, fazendo meu ensino fundamental, no ginásio, na verdade. E hoje eu vejo que há um movimento de escolas surgindo da prefeitura. E queria muito que isso se espalhasse mais, porque começa ali, com a criança, né? A criança aprendendo na escola, a criança tendo acesso a esse tipo de informação e levando para dentro de casa. São os filhos ensinando aos pais. São pequenos detalhes, pequenos fatores que formam um cidadão. Então a gente tem que entender isso, que escola também pode e deve participar disso, né? Não é só pai e mãe que criam e educam, né? Na verdade, a escola está aí para isso também, para ajudar na formação do cidadão. E ajudando na formação do cidadão, a gente teria uma cidade muito melhor para se viver. Então, como é um ponto aí muito interessante, que é uma participação coletiva. A gente vive em comunidade, então é algo que tem que ter participação tanto do governo federal, estadual e municipal, quanto também das associações, né? E também da comunidade num todo. Não é algo que só uma parte pode solucionar, e sim com o auxílio dos maiores, todo mundo pode crescer junto. A gente pode ter uma cidade aí muito boa. Não vou comparar com outras cidades. Usei um exemplo da Colômbia, né, e de Medellín. Mas não vou comparar com cidades de Europa, porque a cultura é totalmente diferente. Nós temos que ser Rio de Janeiro, mas a gente tem que ser um Rio de Janeiro muito melhor. E esse Rio de Janeiro muito melhor é ser o único Rio de Janeiro.